Ok, estudo 44 de Lucas, em Lucas, né? Hoje nós vamos ver o Lucas 23, a segunda parte do capítulo 23. E, gente, toda vez eu falo isso, mas 44 estudos num só livro é uma coisa de louco. Não se desanime, porque as aulas são dinâmicas e curtinhas, tá? Não desanime se você acha que o outro vai ser longo assim, mas entra lá, se você ainda não pegou, entra lá no YouTube que tem todas as aulas anteriores, ok? Então, nós vamos começar aqui, lembrando que da semana passada foi quando Jesus foi preso, quando teve aquela história lá com Pedro, aí Lucas não descreve a parte do Judas, tá? Ele descreve a parte do Judas só na hora da traição. O Lucas não entra em detalhe disso aí. Então, como a minha proposta é estudar o escrito, então tem coisas que a gente pode acrescentar, mas se você quiser saber a história completa, você tem que ver o que os quatro escreveram e fazer um compilado. Pode ter certeza, eu garanto que não haverá contradição. Apenas como foram quatro pessoas diferentes, a abordagem é diferente. Então, é assim, para recém-convertido, eu gosto de pegar o Evangelho de João. Por quê? João era mais perto de Jesus. Então, João coloca os textos, o que Jesus falava, ele mais especificamente, tá? O Marcos, ele nem conviveu, ele não era discípulo, ele era sobrinho de Barnabé. E diz a história que a última ceia foi feita na casa do João Marcos, né? Que depois nós vemos que a mãe dele começou a seguir e ela fazia parte das mulheres que serviam, tá? Então, a mãe de João Marcos. E aí nós vemos o Mateus, que ele é bem minucioso em números, ele menciona muito números. Por isso que na série The Chosen colocaram o Mateus autista, porque ele era muito perspicaz em detalhes, tá? Então é muito legal isso, você vê a divergência, são quatro pessoas diferentes explicando a mesma coisa. E quando você lê todo o conjunto, aí forma um quebra-cabeça legal na sua cabeça, sem quebrar ela, tá bom? Então vamos lá, nós estamos aqui, já tinham prendido Jesus, a semana passada nós vimos que a história entre o Pilatos e o Herodes, então o que aconteceu? Eles eram meio brigados e eles, nessa situação, um ficou empurrando para o outro, porque na verdade eles não estavam nem aí com a religião. O problema deles era a coisa política da história. Então, pagamento de tributo, era nisso que eles se preocupavam, não estava nem aí com a religião. E eu acho que foi por isso que os judeus foram aceitos nessa história. Por quê? Os judeus, os sacerdotes, eles representavam uma grande parte da população. Então, nós vemos a igreja se misturando com o Estado até hoje. Pode olhar todas as civilizações. De vez em quando há uma vontade de manipular, o Estado pega alguma liderança da igreja, se funde e assim vai fazer, tá? Então, nós sabemos que existem, você vai olhar na história, tem muitas ocasiões em que o Estado precisa se capitalizar, então ele ajunta com a igreja e eles começam a colocar as leis, não como leis governamentais, e sim como leis espirituais, tá? Então, nós vemos isso até nos dias de hoje, nós podemos ver essa ligação de poder dos dois, tá? Então, nós vimos isso na semana passada, e agora Jesus está chegando no Calvário. Então, vamos lá. A pergunta número 1 diz o seguinte, no meio dessa cena, Jesus ora por quê? Então tá lá, Lucas 23, de 33 a 34, diz o seguinte, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, o Calvário é da caveira, tá? Caveira, porque se você olhar de longe o monte, parece um crânio humano, tá? Então, eles chegaram no Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, vamos lá. Jesus sabia que ele ia ser traído. Jesus sabia que ele ia ser espancado e torturado. Jesus sabia que esse projeto tinha que ser, porque esse projeto foi criado lá no Éden. Quando Deus vai dar dura lá na serpente, na mulher e no homem, o que ele faz? Ele fala que a semente da mulher ia pisar a cabeça
que o descendente da serpente ia morder o calcanhar do descendente da mulher, e ele ia pisar na cabeça. Então, foi lá no Éden, agora que nós vemos o quê? É a hora que a serpente está mordendo o calcanhar de Jesus, tá? Então, é porque começou o sofrimento dele. Então, ele sabia que tudo isso já estava planejado, porém, ele sabia que as pessoas que foram usadas. Então, ele fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Na verdade, eles estavam seguindo uma ordem, teoricamente, dos homens, mas era Deus que tinha planejado tudo isso. E ele só se usou. Então, eu só quero deixar um parênteses aqui. Já pensou você chegar ao ponto da sua vida e ser usado para amaldiçoar alguém? Você ser usado para ser a boca de Satanás? Gente, tem tanta gente que se deixa ser usado pelo inimigo para matar as pessoas. Matar, eu nem estou dizendo em meter uma bala, não. Eu estou falando em palavras que matam. Existem palavras que doem tanto que seria melhor um tiro. Então, o que acontece? O diabo usa os elementos, as pessoas que ele pode usar, mas para fazer o que ele quer. Mas vamos manter uma conduta de uma forma que ele não encontre uma brecha para nos usar no projeto dele, tá? O diabo não tem mão e perna, ele pega as pessoas. Quem tem uma brecha. Então, aqui, o que acontece? Jesus pede para perdoar, porque ele sabe que esses caras estão sendo usados pelo inimigo, tá? Que é a história da serpente mordendo o calcanhar do descendente da mulher, tá? E aí diz que eles, repartindo as vestes, lançaram sorte. Vamos lá. Naquela época, os homens usavam 4 peças de vestimento, que era o cinto, o turbante, a capa e a túnica e a capa de fora, tá? Isso era o que eles usavam. Então, o que acontece? A capa de Jesus, ela foi feita, fala que ela foi feita ela não tinha costura, era uma técnica usada só para os sacerdotes, só gente de muito valor aquisitivo que tinha essa capa, e essa capa Jesus estava usando e ela não tinha costura nenhuma. Então, era da tradição o quê? Os carrascos, eles tinham direito de pegar o que a vítima estava lá usando, né? Que o crucificado estava usando. Então, o que eles fizeram? Devem ter distribuído, mas a capa era muito bonita e era muito inteira, e era sinônimo de autoridade, tá? E riqueza. Aí vem um parênteses que diz, né, que Jesus era pobre. Eu tenho dificuldade em acreditar nisso, tá? Estudando a vida dele, porque um dos motivos é esse. Essa capa que ele usava era só membros de alto padrão, tá? Então, os homens pegaram os malfeitores, os romanos pegaram e repartiram, lançaram sorte sobre ela. Não foi rasgada, tá bom? E Jesus pedia para perdoar os que eles estavam fazendo. Ok. Segunda pergunta diz o seguinte: o que havia escrito na placa sobre a sua cabeça? Então vamos lá. E o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Bom, nosso mundo cristão, a gente está careca de conhecer essa situação. Então, o que é que eu quero frisar aqui? Deram vinagre para Jesus tomar. Por quê? Era só de maldade? Não, o vinagre amortecia a dor. Eles usavam um tipo de vinagre como que um anestésico. Então, era assim, um risco, uma nuance de piedade no meio dessa história, tá? Então, Jesus disse que tinha sede e eles deram vinagre, tá? E aí começaram a escarnecer. A palavra escarnecer eu acho muito legal, porque é assim, você entende ela na Bíblia, na versão Almeida, né, revista e atualizada, que é a que eu gosto, eu acho que ela é a mais fiel, comparando com as outras, ela usa essa palavra escarnecer muito pontual. Então, vamos ver. Aqui, eles escarneciam. E aí você vai ver lá no Salmo 1, que diz o quê? Bem-aventurado o homem, ok.
que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecer? Escarnecer é zombar da sua fé. Tá? Então, se você está numa rodinha e o povo está lá fazendo piadinha de crente, tá? Piadinha, aquelas piadinhas, e você fica lá na rodinha, tudo, meio sem graça de sair, você está sentando na roda dos escarnecedores. E esses homens, eles estavam escarnecendo, porque dizia, se é um condicional, se tu és o rei dos judeus, por que não te salva? Botando Jesus à prova. Só que, humanamente, Jesus podia mandar um raio e fulminar todo mundo, tá? Mas ele sabia que ele tinha que cumprir o projeto. E ele sabia tão bem e tinha medo que, uma noite antes, ele pediu para o pai, pai, se for possível, me passe esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Nós não temos coragem, vamos lá, né? Nós aqui, nós não temos coragem de pedir para Deus, faça a sua vontade, mesmo que eu vou sofrer, que eu vou perder alguém. Não, 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 não. A gente não faz, a gente fica, né? Eu quero. Mas Jesus era Jesus, né? Então, ele sabia que ele tinha um propósito e ele sabia o que ia acontecer. Então, aí a palavra escarnecer nessa história aqui vai falar exatamente disso. Se você diz que é o Cristo, o Filho de Deus, se salva, tá? E Jesus ficou na dele porque ele sabia que o projeto dele era muito maior, tá? E aí nós vemos a atitude dos malfeitores. A pergunta 3 diz o seguinte: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salve-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Aí, só vamos colocar aqui. O primeiro revolts, ele está revolts lá, eu nem sei qual seria a minha atitude, porque acho que talvez eu estaria também. Com medo, na verdade, ele é um homem com medo, sabendo que vai morrer. Então, você imagina a situação. O outro, ele entende que a lei da colheita, a lei da semeadura. Então, o que ele diz? Nós estamos aqui porque merecemos. Então, eu te pergunto, vamos voltar lá para a história da mulher apedrejada, certo? A mulher merecia ser apedrejada? E você vai ficar chocado com a minha resposta, porque sim, porque ela conhecia a lei. Se fizer isso, vai ser apedrejada. É a lei. Aí ela foi, fez, deveria ser apedrejada, mas Deus, né, que tem um amor sobrenatural, Jesus foi e com amor não a livrou disso. E os malfeitores, eles sabiam que de acordo com o crime deles, eles tinham que estava na lei. Então, o que acontece? O que o mais light, né? Ele diz: recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. Ele reconheceu ali. Mas o que eu quero deixar sobre esse texto, assim, para mim, para você, pensa bem. Pensa bem, o que é que você está colhendo e que quer um resultado diferente? Ah, eu tenho uma vida desregrada, porque depois do final da vida, eu sou tão jovenzinha, então aí quando chegar no fim, né, Deus é amor, quando eu estiver velho lá na cama, ele vai ter dó e vai me salvar. Ok? Não, ok. Não, ok. Me lembro que o meu pai falou, me chamou, eu tinha 13 anos, ele com aquela delicadeza alemã, né? Vem cá, senta aí. Deus não tem neto. Nem imaginei, né? Então, o que acontece? Naquele foi a primeira vez que eu fui impactada com essa realidade. Deus não tem neto. Não é porque os meus pais são salvos e eu serei. Todos nós temos que ter um encontro com Cristo. Se você não teve encontro com Cristo verdadeiro, você está na Berlinda. Você está na Berlinda, que Jesus é a única ponte para o religamento nosso com o Senhor. Então, esse texto aqui diz exatamente isso. Eu gosto dessa frase, que o ladrão, ele reconheceu que ele estava ali por justiça, porque era a lei dizia assim. Mas aí, o que acontece? Aí vem a segunda parte, que, vamos lá ver o que ele falou na pergunta 4, diz o seguinte: o malfeitor da direita mudou a sua história. Então, vamos lá. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele já tinha ouvido. Ele já tinha ouvido quem era Jesus, ele já sabia que a história do reino, papai, e ele pediu, né? E essa resposta aqui, para mim, é muito significativa, porque assim, Deus sempre nos supera nas respostas. Então, nós vemos Moisés queria ver a face de Deus.
Eu quero ver tua face, eu quero ver tua glória. Deus pegou, sabe, né? Botou lá atrás da penha, ficou um buraquinho, aí passou a glória do Senhor, ele ficou com o rosto resplandecente, beleza. Só que aí, o que acontece? Vamos ver lá, Josué, quando conta que como Moisés morreu, e fala assim, e o Senhor o sepultou, porque não se encontrou o corpo de Moisés. E nós vemos ele lá no Getsêmani, apareceu Moisés e Elias, e o Moisés foi ver o que era o ápice da glória de Deus, que era a vida de Jesus. Então, ele só queria ver a glória de Deus, e, no entanto, Deus o superou. Então, o ladrão aqui também isso falou, se lembra de mim quando vieres o teu reino. E Jesus falou para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uau! Então, a verdade, a temática é exatamente essa. Quando você se coloca diante de Cristo, você reconhece o poder dele, a grandiosidade dele, menor você fica. E pode saber, quanto mais rendido você estiver ao Senhor, mais surpresas você vai ter. Porque Deus não dá bênção pela metade. Se Deus falou que ele vai fazer. E eu vou dizer para você, ele supera. Pega os exemplos na sua vida mesmo, na minha e na sua. Quantas e quantas vezes você pediu uma coisa e depois Deus te deu em dobro. Também, às vezes, ele não dá, né? Mas é também porque ele ama da mesma maneira, ok? Então, vamos lá. A pergunta 5 diz o seguinte: como a natureza se modificou na hora da morte de Jesus? E eu creio que foi nessa hora que caiu a ficha de muita gente, tá? Então, diz o seguinte: já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 3 horas de escuridão. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo o plano da salvação lá, né? E aí a pergunta 6 diz o seguinte: qual a razão do véu do templo ter se rasgado? Então vamos lá, o 45 diz: e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então vamos lá explicar. Achei um negocinho aqui que dá para mais ou menos. O templo tinha o Santo dos Santos. Nesse santinho santo, no Santo dos Santos, só podia entrar o sacerdote uma vez por ano. Ele tinha que tá com a vida toda limpa e a roupinha dele tinha uns sininhos assim. Por quê? Enquanto ele estava lá espiando o pecado do povo, né, tem incensinho aqui, não sei lá o que tinha lá dentro. Se ele tivesse algum pecado no Santo dos Santos, ele era fulminado. Então o povo ficava na porta esperando para ver se tinha um barulhinho, porque quando ele andava tinha um barulhinho. Se o barulhinho acabasse, ele tinha uma cordinha no pé, eles puxavam pela cordinha o corpo, tá? Porque não podia entrar lá de todo jeito. Então, para entrar no Santo dos Santos, tinha que ser o sacerdote e ele tinha que não ter nenhum problema, nenhum pecado, nada não confessado, ok. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou. Aqui, Lucas não fala, mas você vai ver, o véu rasgou de cima para baixo. Isso quer dizer Deus abrindo a passagem, você tendo o livre acesso de chegar na glória do Senhor. Se chegar no Santo dos Santos, hoje não existe mais véu, não existe. O véu foi rasgado na hora que Jesus morreu e de cima para baixo era Deus do céu abrindo a passagem, tendo o livre acesso que nós temos hoje até o Santo dos Santos. Olha que legal. E aí, nós vemos a pergunta 7, diz assim: quais as últimas palavras de Jesus? E versículo 46 diz o seguinte: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito, e dito isso, expirou. Aí vem pergunta: por que ele entregou o espírito? Então vamos lá. Os judeus acreditavam que quando você entregava o seu espírito, você estava dizendo que você já estava pronto. Jesus era mais que pronto, né? Então, não vou dar spoiler dos outros evangelhos, você que vai lá procurar e nós vamos ver que Jesus, quando ele recebeu todo o pecado do mundo sobre ele, Deus não conseguia olhar para ele. Tá? Foi um instante quando ele recebeu os pecados e ele falou: Pai, por que me desamparasse? Ele se sentiu sozinho com os pecados. E aí ele falou: na tua mão eu entrego o meu espírito, e expirou. Tá? Então foi isso que aconteceu. Muitas vezes se comemora uma vez por ano. Tem tanta gente que acha que celebrar a Páscoa é só não comer carne na sexta-feira que tá tudo certo. Olha a importância do que aconteceu lá. Então eu sempre digo que a Páscoa é a data a maior data para o cristão. Por quê? O Natal, ok, Deus mandou o filho dele,
Ok, mandou para a gente, cresceu, tudo bem, era o bebezinho. Mas muitos bebezinhos nasceram naquela época, certo? Mas só um foi para a cruz sem ter nenhuma dívida, ele não tinha nenhuma mancha e ele se entregou só porque me amou. Então a pergunta é: quantas vezes com o seu dia a dia você está pregando Jesus na cruz ainda? Ainda, o tempo que ele ficou lá era sobre os nossos pecados. Então, quantas vezes nós conscientemente colocamos um prego a mais em Jesus? Você para pensar nisso, o peso que tem isso. Hoje nós temos, você que está vendo a gente, até de repente você está vendo pelo YouTube, você analisa, você sabe o que é que Jesus fez. Ele não merecia. Então você continua fazendo a mesma coisa. Quer dizer, você está todo dia lá botando um preguinho mais. Então está na hora de pensar qual é a sua conduta em relação a isso, tá bom? Vamos lá. Pergunta 8. Qual a atitude dos que estavam presentes nessa hora? Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse era um homem justo. Centurião era um general de 100 soldados, tá? Ele tinha 100 soldados ao seu comando. E ele reconheceu, porque o céu ficou escuro, já começou a se encaixar as coisas, né? Então, e ele disse: verdadeiramente esse homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Isso é hábito de judeu, tá? Quando tá triste, grita, se bate, isso é normal deles, tá? E aí o 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Eu fico imaginando eu lá vendo a cena dessa. Nem quero imaginar, tá? Vamos lá. 9. Quem era José de Arimateia e o que ele fez? Então, eu até estava comentando com meu marido ontem que eu tinha um menino na minha igreja que chamava José de Arimateia. Era uma barata que ele é José de Arimateia da Silva, né? Alguma coisa assim, não sei o sobrenome. Mas Arimateia é a cidade, tá? Como não tinha tanta diversidade de nomes, então você vê que tem um monte de gente que tem o mesmo nome e aí põe alguma coisa, alguma alcunha para diferenciar. E esse homem, certo homem chamado José, ele era membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Ele não concordou, porque ele era justo, então ele começou a seguir. Ele era, tipo, voto vencido, e ele começou a seguir para ver o que acontecia. Ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando do madeiro, envolveu no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, que ainda ninguém tinha sido sepultado, tá? Então, José de Arimateia, ele era um membro do Sinédrio, ele era um homem de posses e ele emprestou o túmulo dele, que era, naquela época, eles cavavam as rochas, né? E tinha aquela pedra, então né? Todo mundo já viu alguma cena disso aí. Eu nem sei exatamente como era, eu sei o que a história vai contando, né? Se a pedra era redonda, se a pedra, não sei. Eu sei que ele colocou lá no túmulo, ele pediu e pôs Jesus para sepultar lá, tá? E aí, o que as mulheres fizeram? E aí vem o versículo 54 e 56. E era o dia da preparação e começava o sábado. Então, já era sexta-feira à noite. E para o judeu, já começa a contar o sábado na noite de sexta-feira. Então, era o dia da preparação, que era o quê? Vamos cozinhar tudo para deixar para o sábado não ter que fazer nada. Porque o judeu acha que você não pode criar nada no sábado. Assim, os mais ortodoxos, aqueles mais intensos, você veja bem, você não pode acender uma lâmpada porque você está criando a luz. Você não pode apertar o botão de um elevador porque você está criando um movimento. Você não pode, quando a gente fala, nós já falamos no outro estudo aí, que o que o judeu pode andar por dia durante o sábado é mais ou menos 1 quilômetro. Então, a jornada de um sábado é o quê? É menos de 1 quilômetro. Você não pode usar mais isso. Então, o que acontece? Nós vemos a igreja adventista do sétimo dia. Eu conheci algumas pessoas da Adventista e eles fazem isso. Na sexta-feira, eles já começam a preparar tudo para não ter que fazer nada no sábado. Então, elas também. Era o dia da preparação, que começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus
Seguindo, viram o túmulo e o corpo foram ali depositados. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E aí nós sabemos o que elas estavam fazendo, mas isso é tema para outro estudo, outro dia. E aí vem, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Eu indico para vocês, eu tenho um estudo, eu vou ter que achar onde é que está. Qual é o tema? Eu acho que é o domingo vem aí. Eu fiz um estudo sobre os sentimentos das pessoas na Páscoa, como você estava na quinta-feira, como você estava no sábado, como você estava na sexta e como você está no domingo. Vale a pena você ir lá ver esse estudo. Acho que o domingo vem aí, que chama, tá lá no YouTube. E aí nós vamos entender melhor o que estava acontecendo ali. Então, Lucas acaba aqui essa narrativa no capítulo 23, que é onde acabou tudo. Então, só dando um spoiler por estudo que eu mencionei agora. Acabou tudo. Aquelas pessoas seguiram uma pessoa que durante 3 anos falou que era o Filho de Deus, que ele tinha o domínio, que ele tinha o poder, e de repente eu acho que essas pessoas foram caminhando para ver a hora que Jesus ia dar um lé em todo mundo, porque até então eles não tinham entendido realmente o papel de Jesus. Então, veja bem, aquela ânsia de defender, depois Pedro foi se esconder, então ninguém sabia direto. Então eu digo que o sábado é o dia do luto, porque você está pensando, e agora? Tudo que eu acreditei acabou. As minhas esperanças acabaram. A verdade, a palavra que Jesus me disse que ia acontecer hoje, acabou tudo, está sepultado, botaram uma pedra na frente. Então, eu acho que o espírito de luto é exatamente o dia do sábado. Não tem mais o que fazer, acabou tudo. Tanto que nós vamos ver na semana que vem, foi cada um voltou para sua casa. E eu imagina em que estado essas pessoas voltaram, porque elas ainda não sabiam o que ia acontecer. E nem vocês, tá? Nós vamos fazer isso aí só semana que vem. Então, quais as perguntas que a gente tem que eu quero conversar com vocês essa semana, tá? Então, a primeira é o quê? Você reconhece que Jesus, ele é o único intercessor e que ele precisava passar por tudo isso, tá? Você anda sentado na roda dos escarnecedores, aqueles que zombam da sua fé. O Salmo 1 diz que se você quer ser bem-aventurado, que é mais do que feliz, não se assente na roda dos escarnecedores. E eu vou dizer uma coisa, precisa ter muito peito para isso, porque às vezes essa roda são as pessoas que você quer impressionar, são as pessoas amadas e você fica lá quietinho e você está sentando na roda dos escarnecedores, tá? Quem disse que ia ser fácil? Ninguém, né? Então vamos lá. Aí depois nós vemos o lugar. Estavam os 3 na cruz. Qual é a sua posição hoje? É pedir para Jesus abrir um lugar para você. Gente, o ladrão da cruz, ele não teve tempo de batizar, ele não teve tempo de fazer curso de catecismo, ele não teve tempo de fazer sei lá, dar oferta, louvar, eu não sei qual que as denominações usam de pré-requisito para salvação. E Jesus falou, ainda hoje, é Jesus surpreendendo o ladrão naquela última hora, tá? Porque Jesus sempre nos surpreende para o bem, porque ele é Deus. E aí nós vemos o que? E as pessoas ficaram tristes porque não sabiam o final da história, mas nós sabemos. Então nós sabemos que tudo isso foi para quê? Para garantir a nossa vida eterna, para garantir o lugar ao lado de Jesus, para garantir que nós estamos no time que venceu. Então, é para menosprezar isso? Não, para evitar de ficar colocando mais preguinhos na cruz. Então, pare agora e pensa o que da sua conduta está levando a colocar um prego a mais na cruz. Ou se você está como o ladrão, lembra-te de mim quando te vier o teu reino. E Jesus vai te surpreender e falar assim, hoje ainda estarás comigo. Que essa semana seja abençoada para vocês. E que você possa realmente, que essas palavras façam sentido dentro do seu coração. Para que você possa transmitir aos outros. Quando você tem consciência e confiança do que você acredita, a verdade resplandece. Então, o nosso papel aqui na Terra é resplandecer o amor de Jesus. Resplandecer a salvação de Jesus. Resplandecer o acolhimento
acolhimento que Jesus tem com todos aqueles que nos procuram. Um beijo grande para você. Semana que vem tem mais. Beijo!